Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal, a esta série de estudos do Novo Testamento. Eu quero já começar te dando boas-vindas e já te perguntando: você já participou de algum estudo do Novo Testamento antes? Eu falo de um estudo profundo, aquele estudo onde você tira as camadas e você começa a penetrar mais fundo nas verdades eternas. Se sim, escreva para mim nos comentários. Eu já participei. Amém? Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é eterna e infalível e ela é o seu guia para toda a sua vida. E o propósito deste estudo não é explicar a Bíblia para você, mas sim te conduzir a desenvolver o seu próprio método de estudo, esse encontro pessoal com o Espírito da Palavra de uma forma profunda e transformadora, para que você venha a ser interiormente transformado. Amém? O meu objetivo é que ao longo dessa jornada você cresça em conhecimento, em discernimento, cresça em intimidade com Deus por meio dessa meditação profunda e da aplicação prática da palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que por mais que nós tenhamos ouvido falar sobre a palavra, por mais que nós tenhamos meditado, nós sabemos que se nós não aplicarmos aquilo que aprendemos, nós não experimentaremos a, o poder transformador das Escrituras. Amém? Tiago 22 diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Amém? Então, escreve aí para mim nos comentários. Você já leu uma parábola e pensou, eu não entendi, foi a nada? Isso acontece com todo mundo, eu já passei por isso várias vezes e você não está sozinho nisso, amém? Então, se você já passou por isso e se você conhece alguém na mesma situação, eu quero te pedir para você já compartilhar o link dessa live com essa pessoa e com mais sete, amém? Para que nós possamos expandir o reino de Deus, divulgar a sua santa e gloriosa palavra. Então envie esse link agora mesmo para mais pessoas. Não esqueça também de já deixar o seu like, de se tornar membro do nosso canal para poder ter acesso a conteúdos bastante exclusivos da parte de Deus para a sua vida. Amém? Agora, eu quero te perguntar, por que você leu a Bíblia, uma parábola, um texto e não entendeu nada? Bom, estudar a palavra de Deus envolve três pontos extremamente importantes. O primeiro dele é a observação. O segundo, a interpretação. E o terceiro, a aplicação. São esses três pontos que fazem com que o estudo da palavra não seja algo superficial, mas sim muito profundo em Deus. Então, a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Ela é o nosso manual de vida. E o primeiro passo para poder viver essa verdade absoluta é observar com bastante precisão, com bastante reverência e atenção e interpretar bem corretamente aquilo que o Espírito Santo, através da palavra, está querendo te transmitir. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17 diz: toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que poder que tem a palavra de Deus. E você vê que Timóteo, ele aponta quatro pontos importantes aqui, se tratando do ensino, da repreensão, da correção e também da instrução na justiça. Por quê? Porque o ensino, quando nós vemos esse aspecto do ensinamento, quer dizer que a Bíblia está nos mostrando a verdade sobre aquele determinado ponto, sobre aquele determinado assunto. Verdade essa que você irá aplicar no seu dia a dia, amém? Em todas as situações da sua vida.
Mas também Timóteo fala sobre a repreensão. É onde a verdade da palavra ela expõe os nossos pensamentos e também os nossos comportamentos e nos mostra se eles estão ou não alinhados com a verdade que nós estamos vendo, né? Com os princípios e os mandamentos e os preceitos da palavra de Deus. Mas Timóteo ainda fala que ela também corrige, não é? Ou seja, ela nos mostra como mudar a nossa rota, como mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de interagir com o nosso próximo. E também Timóteo fala sobre a instrução na justiça, ou seja, nos ensina como andar retamente todos os dias, em qualquer circunstância. A instrução da justiça. A palavra de Deus fala que a justiça irá à nossa frente e a glória de Deus por detrás, na nossa retaguarda. Isso é o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Então, ao estudar a sua Bíblia, capítulo por capítulo, você aumentará dia a dia essa capacidade de compreender todo o conselho de Deus para a sua vida. Todo o conselho. Isso fará com que você se sinta forte, fará com que você tenha discernimento, fará com que você tome atitudes centradas na vontade de Deus para a sua vida. Daniel 11, no versículo 32, a parte B do versículo 32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Olha que forte esse versículo, quanto nós precisamos conhecer o nosso Deus. Então, as Escrituras, ela tem tudo o que você precisa para enfrentar toda e qualquer circunstância. E para que você também seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o nosso objetivo. Por isso estamos aqui todas as quintas-feiras. Hoje é uma exceção, né? Estamos estudando o Novo Testamento 2 vezes essa semana, mas como eu disse, é uma exceção. O nosso dia de estudo é toda quinta-feira, amém? Às 7 p.m. no horário dos Estados Unidos e 21 horas no horário do Brasil. Mas como estamos em uma semana de um propósito de jejum, as madrugadas, orações, então nós estamos mudando um pouquinho as coisas. Mas tenha essa agenda no seu coração. Toda quinta-feira estamos tendo essa reunião já há algum tempo para que nós possamos entender mais o nosso Deus, ter mais conhecimento do Santo na nossa vida, amém? Esse é o nosso objetivo, ser transformado pela verdade, ser guiado pelo Espírito Santo e ser equipado, amém? Para tudo que nós formos fazer, para toda boa obra. Então, antes que nós comecemos, amém, a meditar em Mateus 13, hoje nós estaremos meditando na parte 2 de Mateus 13, porque já temos um vídeo, um último estudo, onde nós meditamos até o verso 23 e hoje nós estudaremos a partir do verso 24. Amém? Mas antes disso, eu quero que você comente para mim, com uma só palavra, o que a Bíblia representa para você. O que ela representa? Como você se sente em relação à palavra de Deus? Comenta para mim aí no comentário, amém? Quero saber a tua opinião sobre isso. E agora nós vamos entrar verdadeiramente no estudo de Mateus 13, amém? Se você tem a sua Bíblia, em nome de Jesus eu espero que você tenha, já abra a palavra Mateus 13, versículo 24. Eu só vou tomar um pouquinho de uma água aqui para nós começarmos, porque o estudo dessa noite é um estudo muito profundo e eu quero já te pedir a sua atenção. Me dá a sua atenção de presente, amém? Para esse estudo glorioso da palavra de Deus, que eu tenho plena convicção que falará fortemente ao teu espírito, amém? Então escreve aí para mim, o que a Bíblia representa para você. O que ela representa? Escreve uma palavra, amém? Bom, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Nós vamos ler aqui
a parábola do joio e do trigo. E nós vamos ler de 24 a 30 e depois nós vamos ler de 36 a 43. Porque nós vamos pular algumas partes, que depois a gente vai voltar nisso. Porque o Senhor Jesus, ele primeiro conta a parábola de 24 a 30 e depois de 36 a 46 ele explica. Amém? Então nós vamos ler dessa forma. Vamos lá. Essa parábola você vai ver que ela nos dará discernimento, um discernimento bastante profético, escatológico sobre a realidade do reino de Deus e também a convivência entre o verdadeiro e o falso. Você vai perceber muito nitidamente que Jesus, ele vai falar do nosso tempo, dos finais dos tempos, sobre como discernir o verdadeiro e o falso, e muito mais que isso, como se posicionar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é do reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo e foi. Semeou o quê? O joio, não é? Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do campo, do dono do campo, dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E respondeu o Senhor: Um inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos até lá para tirá-lo? E o Senhor responde: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Juntem primeiro, ou melhor, ele diz no verso 30, deixem que cresçam juntos. Olha que forte isso. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Guarda essa frase no seu coração. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarrando-o em feixes para ser queimado, depois e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois junte trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Aí no verso 36, passa um pouquinho aí a sua Bíblia, vamos no verso 36. A palavra diz: Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, para poder, Pai, ministrar ao coração do teu filho e da tua filha nessa noite e revelar as verdades ocultas, Pai, na tua palavra. O Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nós clamamos nessa noite. Fala conosco poderosamente pela tua santa e gloriosa palavra. Amém. Amém. Veja, o Senhor Jesus, ele aponta neste texto 7 elementos. Ele fala sobre a boa semente, que são os filhos do reino. Ele fala sobre a semente, que é o joio, que são os filhos do maligno. Ele fala do semeador, que é Jesus, né, o filho do homem. Ele fala do campo, que é o mundo. Ele fala do inimigo, que é o diabo. Ele fala da colheita, que é o fim dos tempos.
e ele fala dos ceifeiros, que são os anjos. Ele deixou isso tudo muito bem claro na explicação da parábola. Agora, eu quero começar te dizendo que duas sementes, elas são semeadas. Amém? A boa semente é o trigo e também o joio. A boa semente, a palavra diz que ela é semeada pelo Filho do Homem, ou seja, representam os filhos do reino, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo e que vivem, veja só, que vivem sob o governo de Deus. Esses são as boas sementes que são semeadas pelo nosso Senhor Jesus. Agora, a outra semente é o joio. O Senhor Jesus diz que ela é semeada pelo inimigo enquanto os homens dormem, ou seja, durante a noite. Amém? No escuro. O inimigo, ele aproveita esse tempo de sono, né, o nosso tempo de sono, quando está tudo escurinho, não é? Para semear aquilo que é estéril, aquilo que é vazio, aquilo que não traz nada de bom. O joio, ele convive ali com o trigo no mesmo ambiente. Você vai perceber que eles semeiam no mesmo lugar, não é? Eles semeiam no mesmo lugar. Mas o joio, apesar de estar convivendo no mesmo ambiente que o trigo, ele não dá fruto. Ele não dá fruto. Ele apenas ocupa o espaço. E ele confunde aqueles que são desapercebidos. Não há vida de Deus no joio, nenhuma. São pessoas que, embora elas possam parecer boas plantas, né? Elas são espiritualmente contrárias ao reino de Deus. Elas agem conforme o sistema de Satanás. E elas se parecem com o trigo, mas não tem nada a ver com o trigo. Elas são falsas, são os falsos convertidos, eles promovem escândalos, engano religioso, confusão, pecados, iniquidades e, mais do que tudo, são opositores do nosso Deus. Amém? Aí o Senhor continua dizendo que o campo é o mundo, ou seja, não é limitado, é o mundo inteiro, não é só a igreja, é o mundo todo. Isso nos mostra que a atuação do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, e a atuação do inimigo das nossas almas, ela ocorre em uma escala global. Global, você entende? É uma ação constante das sementes sendo lançadas a nível global. Agora, Deus, ele não arranca o joio antes do tempo. Isso mostra um cuidado de Deus com o trigo, né? Com a boa semente, porque ele diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o trigo. O verso 41 diz o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Veja, o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, ele tomará a iniciativa de mandar os anjos. Por isso que a palavra diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos. Os anjos, eles farão uma limpeza no reino. Escreve para mim: limpeza no reino. Os anjos farão uma limpeza no reino. E eles vão tirar, eles vão arrancar tudo que causa escândalo. Amém? Tudo que causa escândalo, tudo que causa tropeço. Esse é o sentido original da palavra. E também os que cometem iniquidade, ou seja, que transgride a lei, né? Aquele que transgride a lei, que se rebela contra o nosso Deus. Então, nem todo o que parece que está no reino é realmente parte dele, não é? Nós muitas vezes convivemos com situações ou pessoas que nós não entendemos muito bem o comportamento daquela pessoa. Às vezes a gente fica analisando, mas como uma pessoa convertida pode agir daquela forma? Na verdade, pode ser o joio que está ali parecendo ser o trigo, não é? Mas não tem profundidade, é uma pessoa estéril, é uma pessoa vazia,
de Deus, não é? Então, nós precisamos entender que haverá uma triagem espiritual, haverá uma separação. Jesus, ele é claro em dizer que não haverá neutralidade. Não, o joio será, sim, separado do trigo. Mas ele espera até o tempo determinado, não é? Para não prejudicar o trigo. Ele espera a colheita final. Ali é aquele momento onde as sementes elas serão separadas. O joio para ser queimado e o trigo para ser preservado. O verso 42 diz: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos analisar um pouquinho esse versículo. A fornalha de fogo, a gente sabe que significa uma condenação eterna. O lugar onde não haverá mais nenhuma esperança. Nenhuma. Haverá pranto e ranger de dentes, o que significa que haverá uma dor intensa, incessante, e o arrependimento tardio, porque não haverá mais esperança. Haverá também uma angústia eterna por saber que a pessoa permitiu que aquela oportunidade passasse por ela. Por isso que o Senhor Jesus diz: haverá pranto e ranger de dentes. Uma dor intensa, incurável e eterna. E Jesus, ele fala dessa forma, ele descreve esse quadro de uma forma muito forte e terrível, nos mostrando que a separação de Deus ela será definitiva, definitiva. E Jesus está nos dando um alerta real sobre a eternidade, que poderá ou ser junta com Deus ou eternamente no inferno. Então é uma palavra muito séria que nós precisamos meditar com muita calma, com muita seriedade, porque esse texto ele nos chama a uma vigilância constante, ele nos chama a um posicionamento de santidade. Amém? Não só isso, ele carrega uma urgência. Você consegue perceber isso no texto? Ele carrega uma urgência espiritual. Posicionamentos que nós temos que tomar. Então, não basta estar no campo ou no meio do campo. Amém? É necessário ser uma boa semente, uma semente gerada por Deus, uma semente que frutifica obediente à palavra. E o tempo da ceifa virá. O tempo virá e haverá separação. Minha pergunta é: como você está no meio desse campo? Eu quero te dizer que hoje ainda dá tempo para arrependimento, ainda dá tempo para conversão, ainda dá tempo de fazer uma busca genuína por Deus, ainda dá tempo de buscar por intimidade com o Espírito Santo, ainda dá tempo. A palavra diz: buscai-me enquanto podeis me achar. Por que ele está dizendo isso? O Senhor está nos incentivando a procurá-lo quanto antes. Amém? Um dia não haverá mais tempo para decidir. Um dia não haverá mais tempo. E como nós não sabemos o dia em que o nosso número será chamado, não é? Estamos na fila para passarmos para o outro lado. Se Jesus não voltar antes, nós iremos nos encontrar com Ele em algum momento. E esse dia já será tarde demais. Ou já estaremos definitivamente com Ele, ou definitivamente longe dele. Amém? Ainda é tempo de se voltar para Deus, ainda é tempo de abandonar o pecado, ainda é tempo de se render ao Senhor com o coração quebrantado, rendido em sua presença. Amém? E você que me ouve nessa noite, se você sente que você se afastou dele, volte o quanto antes. Amém? Se você nunca se entregou para ele, o tempo é agora de você se render. Entenda que não é por acaso que você está me ouvindo essa noite. Isso é um chamado de Deus para a sua vida. Renda-se. Encontre o Senhor enquanto ainda é possível. Amém? Cristo, Ele está te chamando não para uma religião. Não. Ele está te chamando para um relacionamento verdadeiro. Ele quer te salvar,
Ele quer te transformar, Ele quer fazer de você uma boa semente. Um filho do reino de Deus. Então hoje, o agora é dia de salvação. Então, se você está longe dele ou nunca se entregou a ele, não endureça o seu coração. Amém? Não endureça. Porque haverá fogo, mas hoje ainda há perdão. E haverá juízo, mas hoje ainda há graça e misericórdia disponíveis para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos seguir o verso 43. O verso 43 é uma promessa final que diz que os filhos do reino, eles serão glorificados. A palavra diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem são os justos, pastora? São aqueles que foram justificados por Deus através do sangue glorioso do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Esses são os filhos do reino, são os justos, aqueles que forem fiéis, eles brilharão eternamente com Cristo. É isso que a palavra está nos dizendo. E essa promessa é para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Amém? Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Olha que coisa tremenda. E ele continua dizendo que nós resplandeceremos como o sol, ou seja, né, que imagem poderosa o Senhor Jesus está nos dando. O sol, ele representa a glória, ele representa a pureza, esplendor eterno. É isso que Jesus está dizendo, aquele trigo que permanecer fiel. Ele fala de uma recompensa visível, uma manifestação pública de honra ao reino. Não, Deus não vai te esconder nesse tempo. Não, ele vai te glorificar. Jesus está apontando nesse verso para essa glorificação dos santos. Amém? Onde não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais escuridão, apenas a luz dele. Amém? Em nome de Jesus. Esse texto, ele se conecta muito bem com Daniel 12, o verso 3, que diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha que coisa linda. E Filipenses 3:21 fala: transformará o nosso corpo de humilhação, o corpo que nós temos agora, para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluias. E ele ainda continua dizendo que vai ser no reino do seu Pai. Ou seja, aqui Jesus, ele está nos lembrando que os justos, eles pertencem ao Pai. Eles pertencem. E não só pertencem, eles reinarão com ele para a honra e glória do Senhor. Então essa é uma promessa de pai para filho, é uma promessa de intimidade, é uma promessa de relacionamento, de herança, de recompensa eterna. Isso alegra o teu coração? Escreve aí para mim no teu comentário. Você crê nessa promessa gloriosa para a sua vida? Escreve um amém bem grande. Fala: eu creio, pastor. Eu creio nisso que o Senhor Jesus está me prometendo, em nome de Jesus. Amém? Ele continua dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus, ele encerra essa parte dessa parábola com um chamado de atenção para mim e para a sua vida. Ele está dizendo: não ignore isso que eu estou te dizendo. Não ignore. Toda vez que você ouvir Jesus dizendo, ler Jesus dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, receba esse alerta com temor e entendimento espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Então, não perca tempo na sua vida tentando arrancar o joio. Amém? Viva como trigo. Viva como trigo florescendo nesse campo chamado mundo, florescendo para a glória do Senhor. Amém? Prepare-se para o tempo da colheita, vivendo uma vida de santidade. O tempo da colheita virá, não se esqueça. Então prepare-se com uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida vigilante e cheia de temor e fé. Amém? Peça a Deus discernimento para reconhecer o joio que está ao seu redor,
Como eu disse, ele é muito parecido com o trigo. É preciso discernimento para reconhecer. Amém? Principalmente também se houver joio dentro de você. Precisa ser reconhecido e ser eliminado de dentro do seu coração. Amém? Todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, de maus pensamentos. Amém? Clame para o Espírito Santo para que ele te dê um coração autêntico, coração puro, regenerado e uma terra fértil. Amém? Para que ela venha frutificar para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Bom, essa palavra que nós lemos está falando com você? Diga para mim. De que forma que essa palavra está falando com você? Escreve aí nos comentários que eu quero ler o que o Senhor Jesus falou ao seu espírito essa noite. Essa palavra falou com você? Diga para mim. Amém? Deixa eu tomar mais um pouco de água em nome de Jesus. A gente fala demais, né? Mas não para nem para respirar. Então vamos lá. Agora sim, nós vamos entrar em algumas parábolas onde Jesus, são pequenas parábolas onde Jesus ele vem falar do reino de Deus, amém? Então, no verso 31 e 32, veja, ele propõe uma outra parábola. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, e que, sendo a menor de todas as sementes, cresce e se torna a maior das hortaliças, e se faz árvore. Ele faz questão de dizer isso, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, o que o Senhor Jesus está querendo nos passar, ele está querendo dizer que o reino dos céus ele começa de uma forma humilde, pequena, quase imperceptível. Se você já pegou uma sementinha de mostarda, você vai saber do que eu estou dizendo, né? Então, no verso 31 ele diz: é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Ou seja, a obra de Deus em nós, ela começa. Entenda isso, porque muitas vezes nós queremos resultados imediatos. Como imediatista que somos, não é? Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente anseia por resultados imediatos. Mas Jesus está dizendo, o reino de Deus dentro de você, ele começa como uma pequena semente, muito pequena. Não é um grande espetáculo. Ele não começa dessa forma. Ele começa de uma forma quase imperceptível. E quando ele cresce, ele se torna a maior das hortaliças e se torna árvore. Ou seja, Jesus está dizendo que chegará um momento em que nós veremos o crescimento exponencial dessa semente. Por isso que nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar. Amém? O reino de Deus, ele tem um crescimento sobrenatural. Ele nos surpreende. Ele é silencioso, mas ele tem um crescimento sobrenatural. E ele pode começar ali no coração, de uma forma bem silenciosa, e de repente ele toma uma expansão e alcança uma cidade. Ele pode surgir dentro de um lar, amém? E ele pode transformar toda uma geração. Então, nós, em nome de Jesus, não devemos de forma alguma desprezar esses pequenos começos, esse início de caminhada, esse processo em que o Senhor nos coloca, amém? Se você permitir que Jesus ele seja realmente o Senhor da sua vida, essa semente chamada Reino de Deus, ela crescerá e você se tornará um abrigo e um lugar de influência para muitos. A influência do Reino de Deus. O reino, ele não depende, a implantação do reino não depende de estruturas humanas para crescer, amém? Depende de obediência, depende de fé, amém? Depende de relacionamento com o Pai. É só isso. Relacionamento com a palavra, relacionamento com o Pai, fé. De repente esse reino, ele cresce e se expande. Amém? Então, continue alimentando essa semente que já existe dentro de você. Amém? Continue alimentando, mesmo que você não veja nada com seus olhos naturais. Uma hora, em algum momento, você vai se surpreender. Amém? Em nome de Jesus. Continuando para uma outra parábola, no verso 33,
A parábola diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que forte. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Jesus é muito detalhista, né? Olha, ele diz: a mulher tomou o fermento e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. Não podemos pular nada da palavra do Senhor, amém? Bom, na cultura judaica, assim como na nossa, o fermento ele era usado diariamente na preparação de pães, amém? Agora, o fermento, enquanto eu meditava nessa palavra hoje, eu verifiquei que ele tem algumas características muito interessantes, muito. Por quê? Porque basta uma pequena quantidade, né? Uma colherinha de chá para ele influenciar toda a massa. Entende o que eu estou dizendo? Ele faz com que a massa expanda silenciosamente. O que que você faz? Você já fez pão alguma vez? Não é? Você amassa, coloca aquele fermento, amassa, amassa, amassa e coloca ela para descansar. Quando cobre a massa, não é? Eu adorava os pães que eu fazia no Brasil. Estou com saudade. Cobre aquela massa até que ela tome uma grande proporção. Ou seja, o fermento, ele tem a capacidade dentro dele de transformar a massa completamente. Completamente. Ou seja, ele é algo que influencia, ele transforma, ele causa crescimento interno. E na Bíblia, ele é usado tanto para o sentido negativo. Você vai se lembrar de quando Jesus fala do fermento dos fariseus, né? Então, Jesus usou o fermento nesse sentido, numa conotação negativa. Mas aqui ele está falando do reino dos céus sendo como um fermento, ou seja, algo extremamente positivo que traz crescimento espirituais, influência no reino de Deus. Amém? Jesus ainda diz, com todo detalhe, que a mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha. Bom, 3 medidas de farinha é uma quantidade bastante significativa para alimentar uma grande multidão. Isso indica que é uma quantidade que vai influenciar muito, entende? Vai influenciar uma multidão, na realidade. É quando se fala do total, de uma plenitude que será alcançada no reino de Deus. Quando esse fermento se expande e ele alcança a sua totalidade, a sua plenitude, é assim que ele age no reino de Deus. Amém? E a palavra diz que ela escondeu. No grego significa misturar profundamente. Profundamente. Essa ação, ela indica que foi feita uma inserção completa. Não é? Já ouviu falar de obra completa? Pois é, a palavra, o Senhor Jesus disse que ela misturou profundamente. Quando a palavra escondeu, dita por Jesus, traz essa conotação de uma influência muito profunda, invisível, que só é percebida depois, né? Posteriormente, através dos efeitos que esse fermento escondido, misturado profundamente, vai causar naquela massa. Amém? E ele ainda finalizou dizendo: até que tudo ficasse levedado. Amém? Ou seja, totalmente fermentado, indicando o alcance máximo da influência desse fermento. Olha que forte esse significado que ele trouxe para o reino de Deus. Ou seja, quando o fermento ele é inserido na massa, ele tem um poder transformador que é real. Amém? O fermento ele transforma toda a massa. Ele não deixa nenhuma parte daquela massa intocada, de forma alguma. Ele faz a obra completa. Amém? O reino de Deus atua primeiro no interior, no coração das pessoas, antes de se manifestar de uma forma, né, externamente. Lucas 17, versos 20 e 21 diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro de nós. Então, confie que apesar das circunstâncias, o reino de Deus está crescendo de uma forma silenciosa, mas poderosa dentro de você. Em algum momento, irá alcançar o seu propósito pleno. A obra, ela será completa. Amém? Isso nos traz esperança,
faz com que nós queiramos caminhar de uma forma constante, de perseverança em perseverança, de esperança em esperança. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 13:44 diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, achando-o, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha só, vamos analisar aqui verso a verso. Eu gosto de fazer isso. O Senhor diz: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Nessa época era comum esconder bens preciosos, né, na terra, no campo, porque não havia bancos, não é? Então esse tesouro escondido, ele representa o reino de Deus, como o Senhor Jesus está nos dizendo. Algo de um valor imensurável, mas que não é visível aos nossos olhos, está escondido. Amém? Muitos passam por ele e não percebem que ali existe um tesouro escondidinho no oculto. Mas quem o encontra reconhece o valor eterno que esse tesouro possui. E ele disse: Este homem, achando esse tesouro, o escondeu. Ou seja, esse homem, ele se depara com algo extraordinário. E ele guarda cuidadosamente. Cuidadosamente. Por quê? Não por medo. Ele guarda por zelo. Ele guarda por reverência. Amém? Ele entende que ele achou algo raríssimo. E ele quer garantir que aquilo seja dele. Como você tem cuidado do reino de Deus dentro de você, dessa joia preciosa? Será que você tem cuidado para que o inimigo não te roube? Para que esse tesouro não seja enterrado mais profundamente? Porque existe tantas outras coisas que têm prioridade na frente. Então, que nós sejamos como esse homem que achou e escondeu com tanto zelo, por medo de perder algo tão raro e tão valioso. Amém? E ele diz que esse homem, ele vende tudo o que ele tem e ele vai adquirir esse tesouro. Ele se alegra ao encontrar o tesouro. Amém? Isso mostra que o reino de Deus, ele vale qualquer renúncia, qualquer uma. Essa renúncia não se trata de uma renúncia com pesar, é uma renúncia com alegria. Eu renuncio isso porque eu não quero perder o reino de Deus dentro de mim. Amém? O reino, ele traz para nós um gozo eterno, uma satisfação completa. Filipenses 3:8 diz: Considero tudo como perda. Minha Alexa. Ao vivo é assim, né? Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Glorioso esse texto de Filipenses 3:8. E esse homem, então, ele compra esse campo. Amém? Ele garante que aquele tesouro esteja na posse dele, mesmo que isso lhe custe tudo. Amém? Quanto tem custado para você o reino de Deus? Isso fala de uma entrega total a Cristo. Amém? O reino exige abandonar os velhos caminhos, negar a si mesmo, priorizar o que é eterno. Amém? Sem peso, com alegria. Então, entendamos que encontrar o reino de Deus não é nada superficial. Amém? Ele tem um custo. E o custo é a entrega total da sua vida. Entrega tudo. Amém? Não retém nada. Você só estará ganhando com isso. Amém? Em nome de Jesus. Ele é o único investimento eterno que vale mais do que qualquer bem terreno que nós possamos adquirir. A verdadeira conversão é quando alguém reconhece o valor do reino de Deus e escolhe, por vontade própria, deixar tudo para viver por ele. Amém? E você, já encontrou esse tesouro? Escreve aí para mim nos comentários aonde você está nessa jornada. Amém? O reino de Deus, ele está escondido aos olhos naturais, mas ele é revelado àqueles que buscam fervorosamente o reino de Deus. Amém? Quando você se encontra com Jesus, se encontra com o reino de Deus, nada mais importa. Nada mais importa. Vale a pena deixar tudo, porque ele é o nosso tesouro.
Ele é tudo que nós precisamos. E hoje é dia de vender o campo da sua velha vida. Amém? E tomar posse desse reino eterno do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o verso de Mateus 45 e 46, onde o Senhor Jesus conta uma outra parábola, não é? Em relação ao reino de Deus, mas agora com um detalhe muito interessante. Aqui, o homem, né, que é o protagonista da história, ele não encontra por um acaso, né, um tesouro que estava escondido. Não. Aqui ele está ativamente buscando por esse tesouro. Veja o que diz a parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante, né, ao que negocia, que procura boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aleluias. O reino dos céus, o Senhor diz, é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Ou seja, ao contrário do homem da parábola que nós lemos, que achou o tesouro, né, por um acaso ali, escondido, aqui nós temos alguém procurando, com intenção, com discernimento. Esse negociante, ele representa aquelas pessoas que buscam um sentido, elas buscam a verdade como uma necessidade de algo autêntico na sua vida. São almas sedentas que dão valor àquilo que é profundo, que é verdadeiro, amém? Muito mais do que o mundo pode oferecer. E a palavra diz, encontrando uma pérola de grande valor, essa pérola que representa o reino de Deus, algo puro, precioso, valioso, ele encontra e ele reconhece que nenhuma outra se compara. Então ele vende tudo que ele tinha e compra. Esse homem renuncia a tudo sem hesitar. Amém? Por quê? Porque ele queria possuir a única coisa que realmente importava. Amém? E que importa. Isso fala de uma renúncia total e voluntária. É uma busca voluntária pelo reino. Amém? Assim, pois todo homem que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Então, fazendo aqui uma comparação rápida com a parábola anterior, o homem ele meio que tropeça no tesouro, né? Essa daqui o homem está buscando. Lá, o tesouro ele está escondido no campo. Aqui, a pérola ela está no mercado para que as pessoas possam adquirir. Só que lá, o homem reconhece o valor. E aqui também. Ambos vendem tudo que têm para possuir essa joia gloriosa que é o reino de Deus, esse tesouro sobrenatural. Amém? Então, isso mostra que tanto os que estão buscando, quanto os que são surpreendidos pela graça, encontram o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Há muitas pessoas que estão buscando sentido na vida, mas muitas vezes não entendem essa pérola verdadeira, esse tesouro que tanto faz falta, é o Senhor Jesus. Quando você encontra o reino, você não quer dividir o seu coração com mais nada. Amém? Ele tem a posse absoluta desse terreno glorioso chamado seu coração. Essa parábola, ela é um convite a uma entrega. O Senhor Jesus nos convida a uma entrega total, onde nada mais pode ser comparado a esse encontro com o Senhor. Amém? É importante que você entender que vale a pena vender tudo, renunciar aquilo que nos prende e nos rendermos ao reino de Deus. O que você, escreve aí para mim, o que você está disposto a deixar para ganhar o que é eterno? Eu vou perguntar de novo. Pensa bem. O que você está disposto ou disposta a deixar para ganhar o que é eterno? Tem valor. Amém? Os versos de Mateus 47 a 50, eles vão encerrar as parábolas do reino com uma imagem muito forte e muito semelhante à parábola do joio, porque aqui o Senhor Jesus ele fala sobre a rede
lançada no mar. Me dá sua atenção um pouquinho mais. Eu quero finalizar com você esse capítulo te explicando sobre a rede lançada no mar, que fala do juízo final e da separação entre os justos e os ímpios, né? Os justos e os maus. A parábola diz, verso 47, igualmente, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a quantidade de peixes. Toda quantidade? Não, toda qualidade de peixes. Amém? E estando cheia, os pecadores a puxam para a praia e sentados apanham os bons cestos, os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito semelhante com a, com a parábola do joio, não é? Veja, aqui no verso 47, Jesus fala, uma rede lançada ao mar que apanha toda qualidade de peixes. A rede, em grego aqui, a conotação nesse verso é o tipo de uma rede de arrasto, não é? Que captura tudo aquilo que ela encontra no meio do caminho, sem nenhuma distinção. Tudo será coletado. O mar aqui também representa o mundo. E os peixes representam as pessoas de todas as nações, sejam elas boas, sejam elas más, mas elas serão pescadas pela pregação do Evangelho. Amém? Isso fala do alcance universal do reino, onde todos são convidados a participar. Só que no verso 48 fala que os pescadores apanham os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Ou seja, quando a rede ela é puxada e ela está cheia, quando se chega à praia, começa-se a separação. E os pescadores, eles têm o dever de distinguir aqueles que têm valor e aqueles que para nada servem. Amém? Isso fala mais uma vez de uma triagem espiritual que nem todos que entram na rede, ou seja, nem todos os que ouvem, nem todos os que participam, nem todos os que se misturam pertencem ao reino de Deus. Que forte essa parábola, que forte. A aparência de estar dentro por exemplo, de estar dentro de uma igreja, a aparência de estar dentro de um grupo de cristão, um grupo de oração, não garante a salvação. Nós precisamos estar muito atentos com isso. Amém? Precisamos, não olhe para o vizinho nessa hora, não, olhe para dentro de você. Amém? A gente tem mania de pensar, nossa, aquele fulano, essa palavra é para ele. Não, essa palavra é para nós. Amém? Como eu te disse, a aparência não garante a salvação. Nós estaremos juntos sendo puxados pela mesma rede, pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Agora, haverá separação daqueles que têm valor e daqueles que para nada servem. Eles se misturam, amém? Mas não pertencem de fato ao reino de Deus. E assim, no verso 49 diz, assim será na consumação do século. Jesus fala novamente do fim dos tempos, né? Onde os anjos atuarão como agentes do juízo final. O foco será separar os maus dos justos, ou seja, fazer justiça de uma maneira definitiva. Amém? Falamos muito sobre isso na parábola do joio. E mais uma vez o Senhor Jesus diz aqui no verso 50, lançá-los-ão na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. A mesma linguagem usada em Mateus 13:42. A fornalha de fogo, mais uma vez simbolizando o inferno, o juízo eterno e a separação de Deus. Amém? E o pranto e ranger de dentes, arrependimento tardio, dor, desespero, angústia por uma oportunidade perdida. Nós temos uma só para aproveitar, amém? Então, qual a lição profunda dessa parábola? A rede é o evangelho sendo pregado a todos, a rede que está sendo lançada no mar. O mundo onde todos os homens estão, os peixes bons e ruins são os justos e os injustos, os verdadeiros e os falsos, não é? A separação na praia é o juízo final, os cestos e o descarte é a salvação e a condenação, os anjos ministros do julgamento e a fornalha de fogo
a condenação eterna. Ou seja, a parábola mostra que o reino inclui um momento de colheita e um momento de julgamento juntos. Amém? Não é só graça e inclusão. Precisamos lembrar disso. O reino de Deus inclui colheita e julgamento e graça e inclusão. As duas coisas. Amém? Nem todos são pecados que são ou que serão pescados irão permanecer. Não, haverá uma separação definitiva e Jesus, ele não vai suavizar a realidade do juízo. A oportunidade nós estamos tendo agora. Amém? Agora. Deus, Jesus está nos alertando com amor, mas com firmeza, dizendo: não perca essa oportunidade. Ainda está em tempo, estamos no tempo, na realidade, em que a rede está sendo lançada, não é? E o momento de responder ao Evangelho com um arrependimento genuíno é agora. Falamos muito sobre isso na parábola do joio. Amém? Haverá um dia em que a rede ela será puxada e os peixes eles serão separados. Ou seja, não basta apenas estar dentro da rede. É preciso estar dentro da rede e entre os que são justos. Amém? Entre os que são justos. Então, o tempo de se arrepender e o tempo de crer é agora, meu querido e minha querida. Porque depois virá a separação e então será tarde demais. Amém? Caminhando aqui para o final, bem para o final mesmo agora, versículos 51 e 52. Jesus pergunta, depois de toda essa explanação de tudo que nós estudamos, Jesus pergunta: entendestes todas as coisas? Olha como Jesus estava preocupado com o entendimento que os discípulos tiveram, tamanha a importância desse ensinamento que nós acabamos de fazer. Amém? E os discípulos responderam plenamente: sim, Senhor, entendemos tudo o que o Senhor disse. E olha o que ele complementa, que forte que é. Ele diz: por isso, todo escriba instruído, olha isso, acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meus queridos, quando eu leio isso, me dá, meu Deus, me dá algo tão forte no meu coração. Olha esse versículo. Por isso, todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Bom, Jesus ele está terminando o seu ensino com uma pergunta direta aos seus discípulos, assim como ele pergunta para mim e para você nessa noite. Entendestes todas essas coisas? Escreve aí para mim no comentário. Responde para Jesus. Entendestes todas essas coisas? Ele quer saber se você compreendeu o significado da parábola, assim como ele quis saber dos discípulos. E essa pergunta mostra que entender o reino exige mais do que ouvir. Presta atenção. Entender o reino significa mais do que ouvir. Exige discernimento, exige revelação espiritual. É necessário tirar as camadas, é necessário cavar com profundidade para que possamos entender. E ele diz: ele é semelhante ao homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essa parte me impactou demais. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando de uma sabedoria equilibrada. As coisas velhas são as verdades já reveladas nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, as promessas de Deus, a lei e os profetas. E as novas são as revelações de Jesus no Evangelho, os mistérios do reino, que são agora explicados por ele. E ele está dizendo nesse verso o que, pastor? Ele está dizendo que um verdadeiro discipulador do reino de Deus, você, eu, discipulamos outras pessoas, o verdadeiro discipulador, ele não despreza nem o passado e nem a semente do Novo Testamento, mas ele traz à luz o pleno conselho de Deus que envolve as duas alianças, a velha e a nova. Aleluia! Que coisa mais linda! Você entende isso? Você recebe isso no seu coração? Tem pessoas que falam: pastor, eu gosto só de estudar o Novo Testamento.
eu falo, prego só sobre o Novo Testamento. Jesus está dizendo: o verdadeiro discipulador é aquele que não despreza nem o que é velho e nem o que é novo. Ele traz à luz o plano perfeito, o plano, o conselho e toda a instrução contida no Velho e no Novo Testamento. Amém? E concluindo agora, verdadeiramente, os versos 53 a 58, o Senhor diz: e aconteceu que, concluindo Jesus essas parábolas, aí Jesus realmente terminou as parábolas e ele partiu daquele lugar. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, ele pronuncia aqui uma máxima poderosa e ao mesmo tempo muito triste. Por quê? Porque ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ou seja, quanto mais perto da carne, menos espaço para o espírito. Amém? Muitas vezes, os que mais precisam da unção são aqueles que mais resistem a ela. Infelizmente. E ali o verso 58 diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Ou seja, a incredulidade limita a manifestação de Deus e bloqueia o agir do Senhor nas nossas vidas. O problema ali não era a falta de poder de Jesus, mas era a ausência de fé daquelas pessoas para recebê-lo. Amém? Então esse verso, ele é um alerta máximo para a nossa vida. O ambiente de incredulidade sufoca os milagres. Amém? A autoridade profética, ela é raramente aceita entre aqueles que nos conhecem no natural. Eu falo, como é isso, pastor? Aqueles que você cresceu, aqueles que conhecem você já há muito tempo, conhecem você naturalmente. É difícil você se mover, ser recebido profeticamente por essas pessoas que te conhecem no natural. Ou seja, Jesus, então, ele tinha acabado de revelar os maiores mistérios do reino de Deus. Quando ele voltou para casa, ele não foi honrado, infelizmente, mostrando que quem não tem fome não recebe o pão. Amém? Se você não tiver fome, Jesus simplesmente vai se virar e vai dizer: não haverá milagre, não haverá sinais, não haverá maravilhas, porque você não está recebendo, você não está faminto. Amém? Onde há incredulidade, os céus, eles se fecham. Eles se fecham. Então não rejeite a presença de Deus. Não rejeite o mover de Deus, porque só Ele pode fazer tudo o que você precisa, o que você espera. Só Ele pode fazer com que essa semente tão pequena, chamada Reino de Deus, cresça e se torne em uma árvore frondosa na sua vida. Nós precisamos entender que tudo no Reino de Deus funciona através de princípios, princípios esses que são atemporais, amém? Os princípios são eternos, são infalíveis. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te falar do meu livro que eu escrevi há uns 2 anos atrás, chamado Portas, mostrar aqui para você, Portas Antigas, amém? Por detrás das portas antigas, alcançando a verdadeira riqueza. Cadê a câmera aqui? Aqui. Esse livro é um livro que o Senhor me deu, um livro, por que eu estou falando dele? Porque eu falei de princípios, e esse livro, ele é totalmente baseado em princípios bíblicos. Nós sabemos que através das eras, não é? A sabedoria, ela nos guia na arte de multiplicar dons, de multiplicar talentos, tudo aquilo que o Senhor, ele nos confiou, sejam eles tempo, recursos, o que quer que seja. E esse livro, ele tem um propósito triplo e muito fascinante. Por quê? Porque primeiro ele revela o
plano original da criação e como Deus ele planejou meticulosamente a vida do homem para que ele prosperasse na terra. Esse era o plano inicial. Amém? Em seguida, com uma clareza bastante envolvente em relação aos princípios, ele aponta os comportamentos que são cruciais, que muitas vezes nos aprisionam na tela da escassez. Por quê? Nós temos comportamentos que não estão de acordo com os princípios da palavra. E tudo aquilo que todo princípio que a gente quebra, ele nos quebra. Guarda isso no seu coração. Todo princípio que você quebra, ele te quebra. E aí, uma vez que ele te quebra, você fica aprisionado na teia da escassez. Amém? E por último, um terceiro propósito fascinante desse livro é que ele nos oferece orientações muito valiosas para que você possa alcançar realmente a verdadeira riqueza, não é? Ele é muito mais do que palavras. Ele é um convite para que você ah, possa desafiar, né, as suas próprias portas antigas. Qual é a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira prosperidade do céu para a sua vida? Não se trata apenas de dinheiro, amém? Não se trata, aliás, isso não é um manual, esse livro, ele não é um manual de como você ficar rico, não é isso. Mas ele pode ser comparado a um guia, a um mapa que vai te dar direção rumo ao seu destino e ao seu propósito. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te encorajar a adquirir uma cópia na Amazon. Tem tanto o livro impresso como o e-book. Tem alguns países que, por conta do impresso ainda ser importado, né, estar aqui nos Estados Unidos, se você mora no Brasil, a cópia impressa acaba ficando um pouco mais cara, mas tem um e-book ali para você que está disponível para você já receber imediatamente após a sua compra. Eu tenho esse livro para vender no mundo todo, em duas línguas, em inglês e português. Então você que gostaria de adquirir uma cópia em inglês também, na Amazon está disponível também as duas cópias, amém? Em nome de Jesus. Eu espero que esse estudo ele tenha trazido bastante discernimento para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração. Mais uma vez eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Queremos que a palavra de Deus, com toda clareza, como nós explicamos aqui, seja disseminada, alcance, né, outras nações, como tem alcançado. Eu louvo a Deus por isso, que nossos vídeos, somos um canal pequeno ainda, mas tem alcançado milhares não, né? Pelo menos aí 75 nações estão, a nossa palavra tem chegado, né? O Espírito Santo tem nos levado para diferentes nações, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus ele usa pessoas improváveis, não é? Eu sou uma prova disso, e eu só estou aqui pela misericórdia, pela graça de Deus, porque de mim eu nada tenho para te passar, amém? Mas é o Senhor que nos capacita, que nos dá coragem de nos colocarmos diante de uma câmera para falar para milhares de pessoas. Não é fácil, mas Ele nos dá intrepidez e tem nos dado sabedoria, discernimento, compreensão, e tem tratado conosco, amém, através da sua palavra. Então, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua noite, o seu descanso, que você tenha um sono revigorador e possa acordar amanhã para uma jornada de paz, uma jornada feliz, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.